E queridos irmãos, graça e paz. Estou aqui na manhã desse dia, né? Desejando um dia abençoado a todos. E vamos orar, né? Pedir a Deus essa manhã de oração, que Ele venha interceder por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos preparou, Pai. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, com os meus irmãos, para trazer essa palavra, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Espírito Santo de Deus, ó Deus, transmitindo essa palavra aos nossos irmãos, Pai. Muito obrigada. Senhor, vamos lá. Irmãos, hoje a gente está num tema, né? Esse mês é um tema que um tema que eu gosto muito, que é a palavra que seja forte e corajoso, que está em Josué, né? 1:9. Seja forte e corajoso, esforça-se, tem de bom ânimo, né? E através dessa palavra de Josué, né? Que ele manda, né? Ser forte e corajoso, eu venho trazer a palavra em Esther para vocês. O livro de Esther é um livro que eu gosto muito. É um livro que tem muitos ensinamentos para as nossas vidas, né? Esther realmente era uma mulher forte e corajosa. Então, nessa manhã, nesse dia, eu quero falar para vocês, seja forte e corajoso como Esther foi, né? A história de Esther é uma história que eu gosto muito, como eu já falei, né? Esther era uma judia, era uma órfã de pai e mãe. Ela foi adotada por Mordecai, na verdade, né? Ela foi adotada por Mordecai. Esther era absolutamente obediente, né? A Mordecai, na verdade, foi no lugar dos seus pais. Então, tudo que Mordecai ordenava, Esther fazia de bom grado, confiando nele, porque Deus levantou Mordecai para ser o mentor de Esther, né? O livro de Esther não menciona a palavra Deus, mas a gente vê Deus nas entrelinhas, agindo em tudo, agindo no propósito que Deus tinha na vida de Esther, por detrás de tudo que Esther passou. Esther era uma mulher pobre, né? Como eu já falei, judia. E o que aconteceu nessa história? Esther, né, que vivia agora com seu tio, Mordecai, ela se tornou rainha. Como que ela se tornou rainha? Na palavra de Deus aqui na Bíblia fala que o rei era casado, né, com a rainha Vasti, e Vasti ela desobedeceu um decreto do rei. Então, por causa da desobediência dela, ela foi excluída como rainha. Ela não poderia ser mais rainha. Então o rei ficou solteiro, né? Então ele fez um decreto, pediu, né, para que reunisse todas as mulheres das províncias, as virgens mais bonitas, para cuidarem delas, e ele iria escolher uma rainha. Nisso Mordecai soube e ele preparou Esther para isso. E Esther foi escolhida, né? Foi escolhida, o rei viu graça em Esther, escolheu como rainha, né? Em Esther 2 ele fala, né? Esther foi feita rainha. E o que acontece? No meio disso tudo, tinha Amã, que não gostava de Mordecai, né? Mordecai viu que tinha conspirações contra o palácio, contra o rei, que estavam planejando até matar o rei. E nisso Esther foi até o rei, informou, e o rei mandou matar os dois rapazes que queriam matá-lo, né? E nisso Amã odiou Mordecai e resolveu destruir o seu povo, que era o povo dele, eram os judeus, que também era o povo de Esther. Esther, mesmo sendo rainha, ela ainda obedecia a Mordecai. Ela ainda procurava os conselhos de Mordecai e via os conselhos eram bons para ela, né? E Amã pretende matar todos os judeus, né? E ele induz ao rei a fazer um decreto para matar os judeus. Então, o que Esther faz? Esther, ali já era rainha,
ela, na hora, ela ficou desesperada. Mordecai também. Ficaram sem chão. Por quê? Porque eles poderiam ser mortos, né? E então, o que Esther fez? Esther foi forte e corajosa. Esther, ela falou para Mordecai reunir, né, os judeus que estiverem em Susa e pediu para jejuar por ela. Eu vou ler aqui para vocês, é Esther 4:15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Então, Esther aqui, ela foi ousada. Ela foi forte e corajosa, mas ela usou das armas espirituais. Porque antes dela chegar à presença do rei, ela sabia que era algo que era contra o decreto, né, do próprio rei. Então ela resolveu o quê? Fazer um jejum. Ela jejuou durante 3 dias. Ela pediu ao povo que jejuasse, as suas servas, que eram pessoas de confiança, as amigas dela. Mas ela mesma, ela não só pediu, ela mesma jejuou também, né, para poder chegar até o rei. Ao chegar no rei, né, no capítulo 5, o rei perguntou qual é o seu pedido, né? E Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peça a Amã que venha depressa para que possamos atender o pedido de Esther. Né? Porque ali o rei, Esther se preparou, né? Ela fez um jejum, ela orou, ela botou vestes reais para chegar. E o rei apontou o cedro dele de ouro e alcançou favor, né? Ela alcançou favor do rei. E nisso ela preparou um banquete e mandou chamar Amã. Amã era o inimigo dela, mandou chamar Amã ao banquete também. E como podemos ver, né, Esther aqui orientada, né, por Deus. Deus deu discernimento a ela, que não fala Deus, mas nós sabemos que foi Deus que orientou ela. E ela conseguiu esse favor do rei. E Amã ficou assim, exaltado, se achando que era o tal, né? Porque ele estava ali no banquete. Mas mal ele sabia que ele estava ali para ver que aquele decreto seria desfeito, né? Anulado. Então, o que acontece? Em Esther 7, Esther denuncia Amã, né? E o rei descobriu tudo que Amã fez, né? Que aqui em Esther 7:3 fala: se eu tiver o pedido do seu favor, rei, se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, e que como meu desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos eu e meu povo para sermos destruídos e mortos e aniquilados de vez. Se ainda não estivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por tal dessas coisas. Entendeu? E aqui ela denuncia falando que Esther respondeu ao rei, né? Que o rei perguntou: quem é cujo coração instigou a fazer coisa dessa? Onde está esse homem? E Esther falou: é o meu inimigo, meu adversário, este malvado é Amã. Né? E aqui no capítulo 8, aqui fala, a capítulo 8:3. Esther voltou a falar com o rei, ela se lançou aos pés deles e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. E o rei novamente estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou e pôs-se em pé diante do rei e disse:
se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisso foi agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã. E aqui Esther conseguiu revogar esse decreto, né? Foi o pedido de Esther. E aqui nós vemos, né, como é importante a oração, o jejum e realmente a gente ser forte e corajosa. Aqui você vê um decreto de morte, ela poderia realmente se lamentar, procurar outros meios, fugir, mas não, ela confiou no Deus que ela servia, mas antes ela orou e jejuou, né? Ela jejuou durante 3 dias e convocou, como era algo muito difícil, ela convocou os judeus para poder, e as suas amigas, suas servas, para poder interceder, porque ela iria diante do rei. Ela sabia que ela poderia morrer, mas ela teve ali o quê? Confiança. Ela foi forte, ela foi corajosa. Então essa é a palavra que eu tenho, né? Pra gente ser como Esther, quando estiver diante de uma situação muito difícil, que você pareça para você impossível, você lembre, né? Para Deus não há impossível. Há sempre uma solução. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente tem que ousar, a gente tem que agir, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Igual nessa manhã nós estamos aqui para orar, para interceder, né? Então que você possa hoje interceder pelo seu problema, interceder pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pelo seu casamento. Que você possa interceder e confiar num Deus que tudo pode. Deus pode todas as coisas, mas tem horas que Deus quer que a gente se ajoelhe, que a gente ore, que a gente busque, que a gente lê a palavra, né? Que a gente venha ser forte e corajosa, venha ser forte e corajoso. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar na sua mente, no seu coração. Essa é a palavra que eu tenho para essa manhã. Amém? Estou muito contente de estar aqui com vocês, tá? Um grande beijo para todos, né? A Cibiluz é uma família para ser e pertencer. Que você venha, né, pertencer a essa igreja, pertencer, né, e venha agir como Deus manda, né? Deus às vezes coloca pessoas no nosso meio, né, como colocou Mordecai na vida de Esther, para nos ajudar a seguir, para nos conduzir, né, à vitória, para nos conduzir ao caminho certo. Então que você tenha, né, discernimento do Senhor para saber quem são essas pessoas que possa estar ali do seu lado, te conduzindo à verdade. E primeiramente, quem vai te conduzir é o Senhor, mas Jesus, ele usa pessoas também. Então que o Senhor possa abrir nossos olhos para saber quem são essas pessoas, que a gente venha estar ouvidos ao Espírito Santo e venha ter olhos e ouvidos sensíveis para saber, né, quem são as pessoas enviadas por Deus, como Deus enviou aqui, Mordecai. Tá bem?